Bem-vindos ao GCN, aos destaques do Tour de France 2019. O líder da equipe Astana, Jakob Fuglsang, sofreu uma queda na etapa de ontem. O dinamarquês foi forçado a abandonar a competição depois de sofrer diversas contusões. A 16ª etapa foi definida em um sprint final muito veloz em Nîmes, e foi o foguetinho australiano Caleb Ewan da Lotto Soudal que venceu a sua segunda etapa no Tour em um dia de forte calor. O francês Julien Alaphilippe manteve a liderança geral do Tour de France pelo 12º dia, com 1 minuto e 35 de vantagem sobre o defensor do título Geraint Thomas e 1 minuto e 47 segundos sobre o holandês Steven Kruijswijk. O francês Thibaut Pinot está em quarto a 1:50 e o colombiano Egan Bernal é o quinto a 2 minutos e 2. A etapa de hoje do Tour de France foi uma transição para os Alpes, com um total de 200 km, saindo de Pont de Gard. O pelotão subiu o Côte de la Rochette de Brie, de quarta categoria, e o Col de la Sentinelle, subida de 5 km a 5,5% de inclinação, a menos de 10 km da chegada em Gap. A lista de abandonos do Tour aumentou para 16, e a Astana teve 2 baixas, incluindo Luiz Leon Sanches, que não compareceu à largada. Os ciclistas largaram com uma temperatura de 36 graus, vento cruzado virando a favor, mas com previsão de chuva no caminho. E assim que baixou a bandeira, lá estava ele, o belga Thomas de Gendt, que foi o primeiro a forçar o ritmo na ponta do pelotão hoje. E logo um grande grupo de 33 ciclistas de 18 nacionalidades diferentes se separaram do pelotão e formaram a fuga do dia. E dentre eles, pelo menos 8 já conquistaram uma vitória no Tour de France, sendo Dylan Teuns, da Bahrein Merida, Omar Fraile, da Astana, Matteo Trentin, da Mitchelton Scott, Greg Van Avermaet, da CCC, Rui Costa, da UAE, Bauke Mollema, da Trek Segafredo, Thomas de Gendt, da Lotto Soudal e Bossan Hagen, da Dimension Data. Sandro Maurice, da Wanty Gobert, era o melhor classificado dos 33 escapados a 28 minutos e 25 de Alaphilippe. A Total Direct Energy e a Arkea Samsic estavam sem representantes na fuga, então os franceses Turgis e Gesbert partiram desesperados atrás dos escapados, mas sem sucesso voltaram para o pelotão. No sprint intermediário em Vaison-la-Romaine foi André Pasqualon, que conquistou 20 pontos com Thomas de Gendt em segundo e Asper Stuyven em terceiro. O Mont Ventoux era o cenário de fundo da etapa de hoje, e a 75 km do final uma forte chuva caiu sobre o pelotão, que era liderado pela equipe do Koenig Quick-Step, quando o grupo dos escapados já tinham mais de 13 minutos de vantagem. Faltando 37 km para o final, o primeiro ataque do grupo dos escapados partiu de Bauke Mollema, da Trek Segafredo, quando os líderes atingiam a região de Montigny-Alemont, o que fez o grupo esticar completamente. Na sequência, Ben King e Alexis Gougier botaram mais pressão na ponta, conseguindo finalmente dividir o grupo quando faltavam 30 km para a chegada. E percebendo a divisão no grupo dos líderes, o italiano Matteo Trentin foi o próximo a contribuir com a separação do primeiro grupo. Sem conseguir encostar lá na frente, Simon Clark da Education First desistiu da perseguição. A 28 km do final, um novo grupo se formou na frente da corrida, incluindo Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Langes, Skilges, Perrichon, Daniel Woss, Izzy Aguirre, Skule, King, Asgreen e Gougier. A 23 km do final, Matteo Trentin partiu para um ataque, enquanto Alexis Gougier, o mais combativo na etapa de ontem, não tinha mais pernas e acabou sobrando do grupo da frente. A 15 km do final, o contra-ataque partiu de Casper Asgreen, da Koenig Quick-Step, deixando Ben King e Perrichon em apuros na cola do grupo. Mantendo a pressão, Matteo Trentin contra-atacou mais uma vez e partiu para uma escapada solo. E apenas Perrichon da Cofidis seguiu na perseguição de Trentin. Com quase 40 graus de temperatura, Matteo Trentin começou a escalada do Col de la Sentinelle, abrindo 23 segundos de Perrichon, 33 segundos do grupo de Greg Van Avermaet e com o pelotão dos líderes a 18 minutos. A 10 km do final, Casper Asgreen atacou do terceiro grupo e seguiu na perseguição de Perrichon e Matteo Trentin, que passou em primeiro e marcou 2 pontos no prêmio de montanha, com Casper Asgreen encostando em Perrichon e dando na cabeça do francês para passar em segundo no Com. Sozinho na liderança, Matteo Trentin iniciou a descida, com quase 30 segundos de vantagem sobre Casper Asgreen, que largou o Perrichon para trás e logo depois foi reintegrado ao grupo dos perseguidores, que tinha Greg Van Avermaet, Bauke Mollema, Dylan Teuns e Georg Aguirre. E já dentro do quilômetro final, Matteo Trentin acelerava quase 60 km por hora, administrando uma vantagem segura em relação ao grupo perseguidor, quando ele já havia sido declarado o ciclista mais combativo do dia, para depois de 4 horas e 21 minutos, o campeão europeu, Matteo Trentin, de 29 anos,
ergue os braços e comemora, vencendo destacado a 17ª etapa do Tour de France, nessa corrida que teve quase 46 km por hora de média. Casper Asgreen, da Deceuninck Quick-Step, cruzou a linha em segundo, 37 segundos depois de Trentin, e logo atrás chegou o campeão olímpico Greg Van Avermaet, com Bauke Mollema, Dylan Teuns e Georges Aguirre. Matteo Trentin comemorou muito esta vitória para a equipe Mitchelton Scott, que conquistou a 4ª vitória no Tour de France este ano. Aí a confirmação dos top 10 da etapa de Pont de Gard de Gap, que ainda teve Daniel Wass chegando em 7º, Perrichon em 8º, Skilges em 9º e Jesus Herrada em 10º. Liderado pelo camisa amarela, o francês Julien Alaphilippe, o pelotão cruzou a linha de chegada 20 minutos após Trentin, sem causar alteração na classificação geral entre os top 10. E desta forma, Alaphilippe segue em primeiro, com o britânico Geraint Thomas a 1 minuto e 35, o holandês Steven Kruijswijk está em terceiro a 1 minuto e 47 e o francês Thibaut Pinot quarto a 1 minuto e 50. Amanhã a 18ª etapa do Tour de France terá 208 quilômetros entre Embrun e Valloire e será um grande espetáculo com passagem pelo Col de Vars, o Col de Izoard e o Col de Galibier, todos com mais de 2.000 metros de altitude. Um dia perfeito para os escaladores mostrarem seu talento nas altas montanhas dos Alpes franceses. Então fique ligado no GCN Racing e no GCN em português.